O ano é 2020 e o UMAS nasce em 18 de maio de um desejo de um grupo de médicas em apoiar mulheres. E é com muita alegria que hoje nós somos o Umas e Outras, o podcast do Umas que conecta com você. Eu sou Fernanda Moura, fundadora do Umas e oncologista clínica, e é uma alegria para mim falar desse novo projeto, que é um projeto de celebração dos nossos 4 anos de aniversário do Umas, e a gente vai ter 4 episódios, né? E hoje a gente vai iniciar com o primeiro episódio celebrando o Umas e também relembrando o início, né, o nascimento do Umas. E eu tenho muito orgulho de estar hoje com essas 2 colegas e amigas queridas, são fundadoras do Umas também, para a gente falar desse início do Umas. Então hoje eu tô com a doutora Daniela Assad, oncologista clínica, corredora, mãe de Teté. Essa mulher é incrível, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília, é membro fundadora e parte da diretoria do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos e membro do Comitê de Mama da SBOC. E estou também com a doutora Gabriela Moreira, sergipana, mãe do Edu, médica radio-oncologista e radioterapeuta, especialista em tumores femininos, doutorado pelo Sírio-Libanês, apaixonada por exercício físico, moda e uma boa roda de samba. Então hoje o papo vai ser maravilhoso. E você, né, Fernanda? Fernanda aqui, uma grande catalisadora do grupo, baiana, ama uma música, super preocupada com as pacientes, com a qualidade de vida, adora os cachorrinhos, Adoro. né? Clé Maria. Clé Maria, que é uma das paixões da Fernanda. Sim. E que agora também é amante da atividade física e malha todo dia às 6 da manhã. É isso aí. É isso mesmo. E eu queria que a gente conversasse, lembrasse um pouquinho desse início do Umas, né? Queria que Gabi lembrasse lá do café que a gente tomou. O café. O café. Nossa, Fernanda, assim, na verdade é até emocionante estar aqui hoje, porque a gente já falou tanto disso aqui se materializar, se concretizar. A gente falava do nosso saia justa, do Umas, que na época nem era chamado de Umas, nem tinha esse nome, né, que a gente buscou tanto. Mas, assim, puxando lá de trás, o café, ele foi muito emblemático, né, a gente se reunir naquele café com outras idealizadoras que hoje não estão aqui, Georgia, Nath, se elas ouvirem a gente, eu queria mandar um beijo para elas, porque elas fazem parte dessa ideia também. E eu acho que o Umas, naquela época que não tinha o nome do Umas, ele veio da gente sentar, fazer um brainstorm e falar, falta, a gente tem a entregar alguma coisa muito especial, como é que a gente vai fazer isso? Qual é o nosso propósito, se é um propósito único de nós todas que estávamos ali. Uma conversa muito despojada, mas a gente tinha um sentido único. Que aí ali a gente foi plantando a sementinha e amadurecendo até o Umas tomar a sua forma e nascer ali em maio, depois da pandemia. Na pandemia, né? Em 2020. E eu acho que é isso, assim, foi um desejo mútuo, de um monte de gente que tinha o que oferecer, né, um monte de mulheres que tinham o que oferecer, médicas, naquela época eram somente médicas, e que queria entregar alguma coisa para as pessoas que a gente vê no dia a dia, né, que a gente já tinha ali né, nosso propósito maior, mas como é que a gente faria para conectar pessoas, para informar pessoas, para trazer acolhimento? Acho que era tudo meio junto e misturado, e depois a gente foi organizando até o Umas nascer do jeito que nasceu, né? Acho que foi bem isso, assim. E nasceu de um bate-papo lá no café. Foi. E eu acho que na época, né, Dani, a gente tinha essa necessidade de trazer informação de conteúdo mesmo nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho, você que, né, que é bem ativa nas redes sociais, dessa importância da gente estar no Instagram, comunicando, estando próximo mesmo das pacientes, de pessoas que procuram prevenção. Olha, eu acho que esse é um dos grandes propósitos do grupo, fornecer uma informação
de qualidade, mas não apenas uma informação seca, uma informação com todo um contexto que, por trás de quem busca isso, tem uma pessoa que tem sentimentos, que tem as suas dores, que muitas vezes está enfrentando um tratamento, que tem todas questões que são muito dolorosas, que impactam tanto a questão emocional, a questão física, a questão dos relacionamentos. E muitas vezes essas pessoas, no caso, o nosso público maior, né, a gente fala para mulheres com câncer feminino. O que é câncer feminino? É quem tem câncer de mama ou câncer ginecológico, câncer do colo do útero, de ovário, do endométrio, de vulva, de vagina. Muitas vezes as dores dessas mulheres são dores que têm as suas particularidades. E a mulher é um ser que tem muitas facetas. E muitas mulheres sentem falta de falar de assuntos fora daquele ambiente quadrado da consulta médica. Você não consegue abordar tantos assuntos diferentes. E o grupo, através do seu perfil, conseguiu trazer assuntos difíceis, assuntos dolorosos, e de uma forma leve, de uma forma a desmistificar muitas vezes palavras pesadas, como tratamento paliativo, câncer metastático. As pessoas têm receio de falar esses nomes. Então, o grupo trouxe isso. Eu acho que trazer esse tipo de informação, uma informação relevante, uma informação séria, embasada em ciência, que é uma das nossas bandeiras, tudo é embasado em ciência, mas também com todo esse olhar acolhedor, que é uma característica sua e que contamina a todos, né? Esse olhar acolhedor, esse olhar com empatia. E eu aqui, lúdico, né? É lúdico, e eu fiquei pensando, né, nesses 4 anos, quantas oportunidades a gente teve, tanto de falar de conteúdo, mas de dar a voz às nossas pacientes, né? Obviamente, o grupo passou por uma evolução, você vai contar isso, mas antes nós tínhamos apenas médicas. Mas, desde o princípio, sempre foi uma preocupação do grupo que as pacientes pudessem participar. Então, sempre gravaram vídeos, sempre desenvolvemos, né, ações durante os meses. E eu aqui agora fiquei me lembrando de algumas pacientes que gravaram que não estão mais aqui conosco, que tinham câncer avançado. Mulheres assim fantásticas que tiveram essa participação e que adoraram o projeto. Legal. E estão eternizadas, né? Estão eternizadas, né, nos vídeos, né, que são vídeos assim extremamente emocionantes, né? Sim. Eu acho que a gente até pode repostar. Vamos repostar. Sim. Eu acho que vale a pena, né, a gente lembrar dessas mulheres tão marcantes que já passaram conosco. E a ideia, eu queria falar um pouquinho do nome, né, do Umas, assim, as pessoas perguntam, né? Então, Umas é com 2 M's, né, tá aqui. É plural de uma. Então, quem criou a marca foi Vinícius Montana, que também é meu marido. E a ideia dos 2 M's é trazer essa ideia de mulheres que mudam, mulheres que movem, muitas mulheres, mulheres que multiplicam, mulheres múltiplas. Então, a gente sempre teve essa preocupação do início de dar voz para todas as mulheres. Então, acho que essa fala de Dani foi muito importante, porque no início a gente só tinha médicas, mas a gente queria que fosse um grupo diverso, né, um grupo que tivesse vários profissionais de saúde. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dos integrantes do Umas atual, né? A gente começou nesse contexto de realmente só médicos, e a gente hoje tem outros integrantes, né? Temos psicólogas, se a Gabi puder falar um pouquinho do grupo, como é que está hoje. Assim, acho que 4 anos é muito pouco, né? Para a gente ter tido essa evolução. Acho que é um objetivo alcançado. Acho que é um dos nossos objetivos iniciais e que a gente tem alcançado. Acho que é uma evolução contínua. E pensando lá, né, no primórdio, a Dani falou muito bem, assim, acho que naquela época que a gente começou, a gente sentia uma necessidade muito grande de trazer informação
com embasamento. Desculpa. Com embasamento. Porque a gente vive uma era muito louca de informação, né? E informação para pacientes com câncer, ou quem já tratou, ou quem está em tratamento, ou quem ainda vai tratar, ou quem dá apoio às pessoas que estão tratando, os familiares, a rede de apoio. É muito importante ter uma informação que venha de um local de procedência. Então, acho que esse foi o nosso, né, objetivo principal. E aí, nisso, nessa fundamentação, estavam médicas que lidam com câncer, nós, no começo. E a gente poder, né, abrir o leque, entender que outras especialidades médicas que no dia a dia estão junto com a gente sempre, fariam todo sentido estar comunicando, estar acolhendo, estar participando desses projetos que o UMAS foi promovendo ao longo do tempo, fazia todo sentido. E aí a equipe multidisciplinar, né, a equipe de saúde não médica, psicóloga, em última instância, a gente conseguiu abraçar as pacientes também. Então, hoje, o nosso grupo é, de fato, múltiplo, né? Nós somos mulheres múltiplas, de vertentes múltiplas, e a gente tem aí, e com isso, eu acho que a gente consegue um olhar muito diversificado, né? Porque, por mais que hoje eu até, na gravação do nosso videozinho de parabéns para os 4 anos do UMAS, na definição do que o UMAS me trouxe, a minha definição foi essa. O UMAS, ele me trouxe mais sensibilidade no meu trabalho. E eu acho que essa sensibilidade veio muito das pacientes, mas também das minhas colegas. De ver o olhar de cada uma para o projeto, as ideias que elas traziam, como elas executavam. Então, hoje, se a gente olhar UMAS, né, as integrantes do UMAS com um panorama, é muito heterogêneo, múltiplo mesmo. Acho que a palavra múltipla ela é perfeita para a nossa definição, porque a gente tem olhares diversos, sensibilidades diversas, formas diversas de acolher, formas diversas de falar, de comunicar, e isso vem da vivência de cada uma, né? Então, a gente ter profissionais médicas, não médicas, psicólogas, pacientes, no grupo, educador físico, no grupo, isso traz essa riqueza. Acho que a riqueza agora está... Somos um grupo rico agora. E nosso projeto, né, Dani? Eu queria falar um pouquinho dos projetos que a gente teve, assim, do Atividade Física é Melhor do que Remédio. Eu queria que você falasse um pouco. E do projeto Nossa Voz, que a gente também tem muito orgulho, que é um projeto que a gente quer as pacientes que fazem os conteúdos e trazem o olhar delas. Então, você que é corredora, que estimula muito a gente, todas vocês, né? Eu acho que eu sou a mais café com leite. Não, mas eu acho que a Dani é a mentora... É a mentora da atividade física. Do nosso grupo, da atividade física. Leva a gente pra frente. Falasse desse projeto, que eu acho que é o projeto que a gente mais tem orgulho, né? Dentro do grupo, que é um projeto muito lindo. Ai, gente, eu tô aqui, a gente tá gravando, né? Eu tô só pensando passando filme. Tudo que a gente já viveu. Engraçado, né? Tô fazendo, assim, uma lembrança, né? Eu acho que a questão da atividade física, o exercício físico, de fato, é uma das coisas mais difíceis do ser humano, né? A questão do hábito. Acho que exercício físico só não é mais difícil do que a questão da alimentação. Mas é uma coisa mais atingível, mais exequível. Né? E eu acho que já tem uns 2 anos que a gente começou a comemorar o nosso aniversário UMAS com alguns eventos, né, com atividade física. Né? Tivemos aquele da dança, que foi super bacana. Né? Depois tivemos a yoga. E do ano passado para cá, veio muito eu acho engraçado, a Fernanda, ela é uma catalisadora. Essa vontade dela, pessoal, motivar todos, né? De buscar também esse hábito, né? E a gente começou a fazer eventos mensais, às vezes até quinzenais, de diferentes modalidades esportivas, né? Por quê? Porque você não tem só uma coisa que você pode fazer. Aqui não é só musculação. A gente pode fazer N esportes. A gente fez vôlei de praia. Canoagem. Gente, nós fomos remar no lago. Para quem não conhece Brasília, vocês não sabem o privilégio que foi a gente poder
tá num barco remando no lago. Foi belíssimo a gente lá perto da Ponte Nova dos Arcos, né? A Ponte JK. Foi muito bacana. E inúmeros, né? CrossFit, pilates, vôlei, muita coisa a gente fez. Mas isso tudo no sentido de realmente plantar essa vontade e que você é o exemplo de que pode abarcar. Você é uma pessoa que não gostava de acordar cedo para malhar e você faz isso. Exatamente. Muitas vezes na nossa vida a gente faz coisas que nem todo mundo faz o que gosta, mas é porque é preciso. Sim. E a atividade física, ela entra nesse barco do remédio. Né? Então, essa é uma das bandeiras do grupo. Eu acho que isso é super importante. E eu acho muito bacana que os membros, né, todas, né, que hoje a gente tem, somos quantas médicas? Somos 15. 15 médicas de diferentes especialidades, endocrinologista, gineco, masto, cirurgiãs oncológicas, oncologistas, radio-oncologistas, geneticista, geriatra, paliativista. Então, nós temos várias especialidades, todas voltadas nessa questão da saúde, da qualidade de vida emocional e física. Temos os membros educadores físicos, psicólogos, a Ciana terapeuta, né, maravilhosos, e temos as nossas pacientes. Então, todos precisam ter voz. Cada um tem um olhar quando atende uma paciente. E a paciente como sujeito desse momento, porque a paciente, isso tudo é para elas. É por elas e para elas. Então, eu acho que o grupo, nesses 4 anos, desenvolveu muitas coisas, falou de temas muito complicados, de sexualidade, fim de vida, depressão. Tivemos lives fantásticas. Lucelena, gente, que possibilidade. Foi fantástico escutar a Lucelena com a Laura. Foi fantástico. Roberval com Marina, Roberval, que é um psicólogo que estuda muito sobre religião. Foi fantástico. Então, eu convido a quem está nos escutando aqui, role um pouco lá na tela, busque isso. Eu acho até que a gente pode fazer uma retrospectiva esse mês, jogar nos stories essas coisas. Pensar novas lives também, né? Pensar novas lives, novos formatos, né? E então são muitos projetos e agora nasceu esse podcast. já era falado há uns 3 anos que a gente fala sobre isso e nasceu. Nasceu o podcast. Muito bom. Agora, a Dani falou uma coisa que eu queria falar, né? Eu nunca realmente gostei de exercício físico. E a ideia desse projeto é da gente experimentar. Porque como é rico, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar. Ela gosta de exercício físico. Falar. Fala. Com alguém, com a duplinha, com a pessoinha do lado. Aí eu vou. Mas a ideia de você poder, né, abrir seu olhar para experimentar coisas novas e conhecer gente nova. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais amo que o Umas me deu foi conhecer um monte de histórias novas, de pessoas incríveis. O último que a gente fez, o vôlei, eu fiquei 3 dias de cama de dor. Mentira, de cama não, mas eu fiquei com dor muscular. Mas a gente conheceu a história de Fabiola, que é uma mulher que teve uma sobrevivente de câncer de mama, mas assim, que tem uma atleta que faz um trabalho lindo. Então, assim, o Umas conecta a gente com histórias muito fortes de mulheres inspiradoras, de pessoas inspiradoras. E a ideia sempre é também ajudar, né, com o dinheiro que a gente arrecada nessas atividades, alguma filantropia, que também a gente conheceu algumas muito interessantes. Então, acho que essa abertura para coisas novas, pessoas novas, né, todo mundo ganha, né? Então, a gente sai de lá, assim, feliz, alegre. Ganhamos muito. Assim, eu queria só falar uma coisa que eu sinto muito desse projeto da atividade física, é como a gente consegue, além das que já naturalmente faziam atividade física, já tinha incorporado isso, ser um pouco de exemplo, mas assim, como a gente consegue transformar tudo que a gente... Porque vocês, até muito mais do que eu, mas toda consulta com toda mulher que está passando ou passou pelo processo de tratamento de câncer, não tem uma consulta que a gente não toque
na questão do exercício físico, né? Perguntando se está fazendo, tentando incentivar, trazendo e conseguir, dentro do projeto do UMAS, tornar isso prático. Falar, vamos, a gente está aqui, a gente tem algumas coisas para oferecer para vocês. Vamos, a gente também tem dificuldade com novas modalidades. A gente quer que a pessoa que não faz comece a fazer aos pouquinhos, se ache e poder, né, de uma forma bacana, assim, na prática, orientar e dizer, existem todas essas modalidades, não precisa ser uma engessada, você tem né, você está começando, então não precisa também, né, correr uma maratona, e a gente poder, na prática, pegar na mão dessas pessoas, né, e trazer, é muito legal. É muito legal, porque é aquela questão de, né, falar, mas fazer e mostrar o exemplo. Isso é muito bacana, eu acho. E eu acho que uma coisa que foi assim muito importante quando a gente olha esses 4 anos, o que mudou, como nós somos um grupo muito grande de médicas, nós convivemos com muitos médicos, eu acredito que a prática ao nosso redor mudou. Porque a gente já tem um combo. Toda consulta agora a gente fala de sono, de alimentação, de atividade física, de relacionamento sexual e da como que está a sua emoção. Isso virou um combo. E eu tenho certeza que os nossos colegas homens médicos também mudaram. Tanto que eles até brincam, né? Que eles queriam formar o UNOS. Eles falam, né? A gente quer fazer o UNOS. E agora, quando eles vierem isso aqui, vão falar UNOS e outros. Eles já vão falar justamente por isso. Porque eles também se inspiraram, né? E passaram também a falar muito mais. Eu acho uma coisa legal também, assim, é que esses projetos de sair da rede social e vir para um espaço físico, humano, conversar, tocar, trocar ideia, talvez seja, quando a gente fala assim, o que o UMAS entrega como projeto? A gente entrega informação, acolhimento, o que a gente recebe do UMAS? Certamente são conhecer, algumas são nossos pacientes, a gente já conhece, mas é paciente de um outro colega, eu não conhecia, eu conheço a história, e aí você vai abrindo o olhar e vai falando, poxa, quanta gente maravilhosa tem ao redor do UMAS, quanta gente maravilhosa gosta do UMAS, acompanha o UMAS, torce pelo nosso né, crescimento, quer ajudar de alguma maneira. Então, assim, a Fernanda, que, de novo, é a catalisadora disso tudo, ela certamente foi costurando uma coxa de retalhos de possibilidades do que o UMAS podia abraçar em pessoas que ela conhecia ali nos projetos físicos. Então, graças a Deus, a pandemia passou e a gente pôde executar na prática e trazer para perto e calor humano, porque só rede social é bom, mas não é tudo, né? Eu acho que a gente podia falar só mais um pouco assim do exemplo, né? Como isso é diferente. É uma coisa que a gente faz muito no projeto, assim, eu acho que Fernanda Salles, né, endócrino, que vem com as receitas dela, vocês correndo, assim, eu acho que a gente tem muitos exemplos muito legítimos, assim, que eu acho que estimula todo mundo, porque o intuito do projeto não é quem não faz atividade física tá errado, se sentir mal, é dizer que todo mundo pode começar, né? E que a gente está aqui para mudar. Então, a gente sente na pele, né? Eu mudei minha alimentação e eu estou me sentindo melhor. Eu comecei a fazer exercício, eu me sinto melhor. Então, não é formatar um modelo pronto, mas a gente prega que a sua vida melhore, né? Que você tenha mais qualidade de vida. Você está dormindo mal, por que isso está acontecendo? Quem é que vai ajudar a gente nisso? Então, eu acho que o grupo traz essa questão do exemplo, né? Sim. Que é muito importante. É engraçado você falar isso, Fernanda, porque assim, nós somos médicas, nós temos o dever de orientar, é nosso papel, é nossa obrigação, mas nem de longe a gente é perfeita. Todo mundo aqui, se a gente for olhar esse combo que a Dani falou, a gente tem problemas em quase todos. Então, assim, a alimentação sempre foi uma questão na minha vida, continua sendo, estou tentando, né, uma busca contínua. E é uma coisa que, né, ser humano. Então, eu acho que o UMAS traz isso, assim, essa questão de humanização das questões, porque as questões são de todo mundo. Sim. De todo mundo. Obviamente, a gente tem um olhar mais acolhedor, mais carinhoso mesmo com as pacientes que passam pelo enfrentamento do câncer, mas são questões que são questões do ser humano, né? Como um todo. Então, a gente tenta ser exemplo no que a gente pode ser exemplo, né? E outras coisas a gente vai ser
vai aprender. E eu queria que a gente falasse um pouco do nosso projeto, assim, que eu tenho um grande amor, que é o Nossa Voz, assim. Toda vez que eu ouço, me toca, assim, profundamente. Porque eu acho que como é importante a gente ter rede de apoio, né? Então, acho que para as pacientes que ouvem, que estão passando, tocam muito a gente, né? Então, a dificuldade que as pacientes têm de fazer exercício, de retomar trabalho, carreira. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse projeto também, que é tão especial. Olha, eu acho que isso foi uma das grandes conquistas do grupo, esse espaço para as pacientes, porque o intuito é para elas. E eu acho que o que me chama a atenção é que elas realmente careciam desse espaço, de poder falar dos seus sentimentos e serem ouvidas. Eu acho que são temas que são sensíveis. E muitas vezes elas não tinham esse espaço para fala. Me chamou muita atenção de uma das nossas meninas falando como ela não conseguia falar, que ficava triste com o diagnóstico. Porque ela tinha, como a gente vê muitos, né, nas redes sociais, nos veículos, sempre essa positividade que a gente até encara um pouco como tóxica, né? Porque ela não sentia isso. Ela se sentia mal porque ela não se sentia sendo uma vitoriosa. E ela fala sobre isso. E isso é muito forte, porque esse sentimento dela pode ser também o de muitas mulheres. Ou esse enfrentamento da questão de sexualidade, a questão do sono, medo de recidiva, como que levam a vida com os filhos. São todas preocupações muito sinceras e que elas não conseguiam compartilhar, né? E elas agora estão sendo ouvidas. Então, isso realmente é muito significativo. Já trago também que isso eu acho que é uma coisa inédita do nosso grupo, porque temos hoje na internet vários grupos que também falam de oncologia, que falam de câncer feminino, mas aqui as pacientes elas têm a voz, e é o quadro, né? Nossa Voz. Realmente essa é uma preocupação que virou realidade. No nosso perfil, realmente elas têm essa voz, escolhem, opinam na programação, organizam os eventos de atividade física, conseguem articular, né? Então, elas são extremamente importantes. Eu acho que é o projeto mais bonito que a gente já fez. E eu acho que isso, da gente, né, mensalmente, olhando para datas comemorativas, para coisas que a gente pode promover, a gente sempre fez o brainstorm com o nosso grupo, do que a gente iria entregar, como a gente iria entregar, qual seria o formato. E depois delas terem entrado, elas poderem, essa parte que a Dani falou, elas poderem opinar, correr atrás, dizer o que elas acham que é relevante, porque é para paciente o que a gente faz, né? Então, acho que não tem opinião mais forte do que a delas. De dizer, olha, eu acho que é bacana trazer isso aqui, porque se elas acham que é porque as outras pacientes também devem achar, né? E a gente não ficar naquele nós, porque a gente, né, nós temos nossas práticas diárias, a gente entra no looping de pensar muito naquilo que a gente faz muito, naquilo que a gente discute muito, ou seja, uma coisa muito profissional, né, técnica talvez, mas ter esse olhar de pontuação delas, assim, é sem preço. Acho que é isso que torna o nosso projeto hoje único. Indo um pouquinho para perspectivas futuras, né, e já indo para o final também, eu acho que a ideia do UMAS, eu acho que a gente vai ter algumas novidades nos próximos meses aí para vocês, é se tornar uma comunidade de mulheres, né, que se apoiem, que sejam redes de apoio. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas perspectivas, como vocês veem o UMAS inserido dentro, né, da oncologia, né, que é o nosso foco, né, tudo que a gente faz é para os pacientes que estão enfrentando um câncer ginecológico ou de mama, ou que buscam também prevenção. E
vocês veem isso dentro da nossa sociedade mesmo, né, oncológica, e como vê isso trazendo qualidade de vida e pertencimento para os pacientes? Bom, é uma tendência mundial de todas as sociedades médicas de abordar essas questões relacionadas às sobreviventes. Isso a gente tem visto nos últimos anos, né? Esse conceito de survivorship, ele vem desde 1980, é uma coisa nova, né, na medicina, mas a gente tem tido essa oportunidade, é o momento, é uma tendência, isso é uma realidade mundial de falar sobre isso. Eu acho que cada vez mais esses projetos de atividade física, foi até uma coisa que eu comentei com você, porque atividade física é qualquer coisa que você faça, que movimente, cuidar de criança, limpar a casa, faxinar, jardinagem, isso é atividade física. Nós vamos amadurecer para exercício físico, que é a atividade com foco de esporte. Então, esse é um amadurecimento do grupo. Eu acho que focar nesses eventos, a gente está criando outras formas de promover essas atividades com as pacientes. A gente sempre teve uma vontade de fazer um congresso com pacientes, falar desses temas. E é uma bandeira do grupo. E eu acho que em breve a gente vai conseguir captar e fazer isso acontecer, virar realidade. Tornar esse podcast uma realidade também, eu acho que vai ser muito bacana para o grupo e expandir para outras colegas médicas, outras pacientes. É muito trabalho, né? Eu acho que é muito trabalho, mas é um trabalho com um propósito muito bonito. Acho que, assim, a gente não estaria aqui se a gente não fosse audaciosa. Nós sempre, quando a gente bate bola para as ideias, a gente é audaciosa, né? Eu acho que a gente pode se considerar assim. E eu acho que a palavra comunidade ela é muito feliz, Fernanda, porque acho que até tá me fugindo a palavra. Arcabouço? Não, uma ponte. Eu acho que eu sempre penso assim. O projeto do UMAS como uma ponte, porque toda vez que a gente para pensar o que é que a gente pode fazer através do UMAS para as pacientes, a gente pensa em acesso à prevenção, a gente pensa em campanhas de vacina, vem inúmeras coisas, assim, apoio a reintegrar pacientes na vida econômica, né, de capacitar mulheres para voltarem para a ativa depois dos tratamentos. É tanta coisa que passa na nossa cabeça e que o UMAS pode ser uma ponte para isso, seja de apoio, seja de orientação, seja de concretização mesmo. Então, assim, pensar no futuro para o UMAS, eu penso nessas vertentes, sabe? Onde a gente pode, no processo do começo ao fim, de pessoas que estão passando ou passaram pelo enfrentamento do câncer, onde a gente pode apoiar. Na prática, sabe? Assim, onde o UMAS pode fazer a diferença. E eu acho que nesse âmbito tem muita ideia, tem muita coisa bacana que a gente ainda pode realizar. Eu acho que o podcast é uma concretização. Hoje, sentada aqui, dá até um pouco de emoção, porque a gente pensou muito nisso como uma ferramenta de alcançar mais pessoas, né? De acolher, de realmente tornar uma comunidade. Comunidade, a gente pensa em muita gente. E a rede social é uma forma que a gente já usa para isso. Acho que o podcast vai ajudar muito. E acho que tem muita coisa para o futuro para a gente brigar, buscar, lutar e conseguir. Queria agradecer a vocês pela caminhada juntas e por me inspirarem, né, diariamente. E convidar todos, né, agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores, convidar que a gente vai ter mais, né, vão ser 4 episódios nesse mês de celebração do UMAS. A gente também queria hoje deixar o nosso carinho para todas as pessoas do Rio Grande do Sul que estão passando por essa tragédia, né, que essa solidariedade, que a gente consiga, né, essa corrente de solidariedade, a gente consiga ajudar a todos vocês, a gente deixar nosso carinho aqui para todos vocês. E
nos sigam, né, no Instagram. Esse podcast vai estar no YouTube, no Spotify. E nos acompanhem para os próximos episódios. Tchau, tchau.